tarde, seu Machadinho. Boa tarde, meu irmão Santos. Boa tarde a todos os irmãos e irmãs. Vamos dar início ao trabalho na tarde de hoje, lembrando de fazer a prece que Tiago pediu a Jesus. Como devemos fazer a prece? E Jesus disse: Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como devemos perdoar aos nossos devedores. Não nos deixa, Senhor, cairmos em tentações, mas livra-nos de todos os males, que assim seja. Pedindo permissão a Deus nosso Senhor, a Jesus, o nosso Mestre maior, aos Espíritos de luz, vamos dar início à primeira parte no trabalho da tarde de hoje, com a mensagem de Emmanuel, do livro Caminho, Verdade e Vida. A mensagem número 66, e o nome Como Pedes. Até agora nada pediste em meu nome. Pedi e recebereis, para que o vosso gozo se cumpra. Jesus. João, capítulo 16, versículo 24. E assim discorre Emmanuel. Em muitos recantos encontramos criaturas desencantadas da oração. Não prometeu Jesus a resposta dos céus aos que pedissem no seu nome? Muitos corações permanecem desalentados, porque a morte lhes roubou um ente amigo, porque desastres imprevistos lhes surgiram na estrada comum. Entretanto, repitamos, o Mestre ensinou que o homem deveria solicitar em seu nome. Por isso mesmo, a alma crente, convicta da própria fragilidade, deveria interrogar a consciência sobre o conteúdo de suas rogativas ao Supremo Senhor, no mecanismo das manifestações espirituais. Estará suplicando em nome do Cristo ou das vaidades do mundo? Reclamar em virtude dos caprichos que obscurecem os caminhos do coração é atirar ao divino sol poeira das inquietações terrenas. Mas pedir em nome de Jesus é aceitar-lhe a vontade sábia e amorosa, é entregar-se-lhe de coração para que nos seja concedido o necessário. Somente nesse ato de compreensão perfeita do seu amor sublime encontraremos o gozo completo, a infinita alegria. Observa a substância de tuas preces. Como pedes? Em nome do mundo ou em nome do Cristo? Os que se revelam desanimados com a oração, confesso a infantilidade de suas rogativas. Ah, meu Deus! Como nós pedimos? Como a gente pede? Como suplicamos tantas coisas materiais? E esquecemos de agradecer pela bondade de Deus e a vontade do Cristo em estarmos aqui na Terra, essa reencarnação que fez com que viéssemos aqui, melhorar a nossa alma e pagar um pouco de nossas dívidas do passado, do pretérito, digamos assim. Agradecer seria muito, muito, muito maior do que pedir. E só a reencarnação é uma dádiva do Senhor. Então, nós deveríamos, em prece, agradecer todos os dias por cada dia que Deus nos concede.
que nós não viemos ao mundo porque somos bons meninos, muito pelo contrário. Nós somos devedores e encarnamos num planeta de provas e expiações. E esta vontade divina, essa bênção divina, é que deveria ser agradecida todos os dias pela essa reencarnação sublime que Deus nos proporciona. Temos dificuldades? Evidentemente. Temos doenças? Sim. Temos perdas de amigo, de parente, de filho, de filha, de esposo, de esposa? Temos. Temos doenças incuráveis? Temos. Mas temos a oportunidade imensa de viver cada dia tentando melhorar a nossa alma. Essa é a maior oportunidade, esse é o que deveríamos pedir ao Cristo amado, que nos desse força para vencer as tentações, as vaidades, os egoísmos, as tristezas, as angústias, depressões, todas essas coisas. Nós devíamos pedir força ao Cristo para resistirmos e continuar aprimorando a nossa alma, para que fique mais leve quando partirmos. Vivemos a leveza do amor, da ternura, da paixão de Cristo em nossos corações. Nossa alma volitando em direção ao mundo espiritual, mais leve da carga que trouxemos nessa terra. Que beleza dizer, Senhor, muito obrigado por tanto que tenho recebido. O Senhor me enche de coragem para continuar cada dia nesse planeta, Senhor, que eu sei que é de aflições, mas eu mereço, se estou aqui, é porque eu mereço estar aqui. Então, eu vos agradeço do fundo do meu coração. A Cristo, ele disse, pedi e obtereis, está no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo. Pedi e obtereis. Mas o que é que vamos pedir? Coisas terrenas? Coisas materiais? Vamos pedir que nos acertemos no prêmio de loteria? Vamos pedir riquezas? Vamos pedir coisas efêmeras? Muito pelo contrário, vamos pedir, sim, força e coragem para resistirmos contra tentações efêmeras, contra as coisas inúteis, para que tenhamos força, tenhamos saúde para trabalhar e adquirir aquilo que faz parte da caminhada. Um certo conforto faz bem a todos. Por que não pedir? Mas o trabalho. Não vamos pedir que nos dê uma loteria ou coisa parecida. Através do nosso trabalho, vamos conseguir o que nos é necessário. As coisas fúteis, vamos esquecer. As vaidades, vamos esquecer. A moda, isso é tudo passageiro. Nada nos acrescenta, muito pelo contrário. Ficamos nós com vaidades. O que somos diante da pandemia que está acontecendo, diante dessa avassaladora pandemia, desse vírus invisível, meu Deus, que está devastando, que está avassalando, que está matando, irmãos? Corpos, não é porque o espírito não morre. Mas o que somos? Como somos frágeis? Já observar, pensemos assim, como somos frágeis. Um vírus pequenino, não tem coração, não tem nada, mas nos leva. Não tem cérebro, não tem coração, mas nos leva a hora que nós for infectados. Se não, se Deus achar que devemos partir, nós partiremos. Então, lembremos como somos frágeis. Para que vaidade? Para que orgulho? Para que egoísmo? Cada vez ter. O que nós vamos levar? Se viemos sem nada e chorando, imagina o que levaremos daqui? O que levaremos da terra? A beleza do aprendizado através das aflições, através das expiações, através das nossas provas designadas antes de reencarnarmos, que prometemos que iríamos melhorar e sanar as nossas vidas, colher aquilo que plantamos em pretéritos antigos. Então, aqui viemos e, naturalmente, estamos aqui.
E o que faziam? Pedir a Deus, Senhor, meu Deus, Senhor Jesus, me dá um número para acertar na loteria, me faz isso, me faz que eu possa trocar meu carro, que eu possa trocar a minha casa, que eu possa fazer isso, que eu possa comprar aquilo. Senhor, são coisas do mundo que nós estamos pedindo. Jesus nos diz, por quê? Por que pedir coisas? Se nós podemos pedir, por favor, perdoa-nos e ajuda-nos a crescermos no amor, na ternura, na caridade, na paz, na harmonia, levando a cada irmão o abraço. Não agora, mas o abraço virtual, o telefonema, a visita virtual a um irmão, sempre assim, em nome de Deus, em nome de Jesus. E vamos começar a pensar, a felicidade não é desse mundo, mas nós podemos desfrutá-la, desde que nós estejamos no caminho da luz. Esse caminho da luz nos leva à porta estreita, a que o Cristo se referiu. Então, almas puras começam a ir pela porta estreita até o redil das almas de luz. Não é maravilhoso pensarmos assim? Pensar sempre no amor, na paz. Pedir a Jesus luz e paz para que possamos ajudar cada vez mais os nossos irmãos, ou com prece, ou com visitas, ou com uma cesta básica, seja da maneira que for, ajudar sempre. E principalmente a casa espírita está em nosso coração. E muitas vezes ela é o nosso lar. É ali a casa espírita. Quando um familiar precisa, e esse sou o exemplo disso. O familiar precisa 24 horas da pessoa. E aqui estamos 24 horas servindo a esposa. Com muito amor, com muita ternura, com muita paciência, e vamos levando esta vida com a graça de Jesus. O que eu peço a Jesus? Evidentemente que eu peço para a esposa que ela fique melhor, evidentemente. Mas continua depressiva há muitos anos. Não sai, já fez vários tratamentos com psiquiatra, com psicólogo, com terapeutas, enfim, não sai dessa apatia, não sai dessa depressão. Passa o dia inteiro sentado, deitado no sofá. Ali eu sirvo, ali eu levo o café, ali eu levo o medicamento, ali eu levo tudo. Fala pouco, às vezes fala muito, às vezes não fala, e assim nós vamos levando. Mas o que eu peço a Jesus? Eu peço a Ele esse amor de luz, esse sol divino, que me dê saúde e força para continuar ajudando. E se a prova dela é essa, a minha também é a minha prova. Então, assim é que a gente vai, otimistamente. Vou ficar ali me lamentando. Eu sou solitário, eu sou infeliz, porque eu vejo aquela pessoa assim. Porque é aceitar com resignação, porque é uma prova que eu estou passando. É o meu centro espírita que eu estou vivendo aqui dentro de casa, com muito amor. E não estou esquecendo dos meus próximos em absoluto. Eu cuido da minha casa e rezo por todos meus irmãos. É isto que Cristo quer. É isso que Ele quer de nós. Não é que fiquemos pedindo e pedindo, pedindo. É evidente que nós fazemos preces de saúde para todos os irmãos. Devemos fazer em uma obrigação caridosa nossa. Meu Deus, somos cristãos e Jesus sempre nos amou. Então, podemos pedir saúde para todos os nossos irmãos, pedir coragem, pedir força, pedir resignação com as suas provas e caminharmos em direção sempre a essa luz divina. Esse sol que nos ilumina, esse sol que nos enternece, nos tranquiliza, se sabemos que estamos com o Cristo. Não é uma beleza saber que Ele está em nosso coração? Chico Xavier conta que o maior espírito, ele viu o maior espírito de luz. De todos os espíritos que ele via, todos, o maior de luz, Emmanuel contou a história do soldado alemão
soldado romano, perdão, que todos acusaram que ele tinha escondido Cristo. Que ele passou escondido e que foi esse soldado. Então, até os próprios soldados acusaram ele que ele tinha escondido Cristo. Quando ele foi interrogado, onde você colocou o Cristo? Ele serenamente disse, no coração. Ah, é no coração? Arranque o coração. Arrancaram ele vivo, arrancaram o coração dele. Ele estava vivo. Arrancaram o coração. Evidentemente que ele partiu. Quando apareceu o Chico, Chico ficou cego. Só viu aquela luz. Pela próxima, ficou cego naquela escuridão e apareceu aquela luz que clareou total, que ele viu. Aquela luz imensa. Olhou para sua rua, a rua estava iluminada. Foi o maior espírito de luz que ele viu, pelo amor do Cristo. E apareceu aquele espírito, que do peito rojava, onde era o coração, saía aquela luz incandescente que quase cegou Chico. Assim é que nós devemos pensar. Onde está o nosso Cristo para nós pedirmos? Está em nosso coração. O que vamos pedir ao Cristo? Que nos dê força e coragem para vencermos as provas. Que nos dê saúde, se for o caso, para vencermos as provas, porque somos espíritos devedores. Que Ele faça com que nós possamos ter sempre coragem, sempre força para enfrentar, para imitar o rio, que não briga com os obstáculos, simplesmente o contorna e segue em direção ao mar. Não é uma maravilha nós começarmos a pensar assim? Pensar assim, nesse Cristo amado. Pedir sim. Pedir que Ele receba de nossos corações o agradecimento pelo amor que Ele é, pelo sol divino que Ele é, por tudo que nos proporcionou, pela lição imensa que deixou quando viemos aqui. E nós, ingratos, o crucificamos, mas Ele não deixou de amar. Ele continuou nos amando cada vez mais e continua nos amando cada vez mais. Então, o que cabe a nós? Se o sol divino esteve entre nós e nós conseguimos crucificá-lo, e ele continuou nos amando, o que nós temos que pedir? É perdão. É pedir perdão pela reencarnação. Agradecer e pedir perdão. Porque se nós estamos na Terra, somos devedores. O planeta é de provas e expiações. Estamos aqui, então, é perdão. Pedir perdão e agradecer pela bondade sublime de Deus em permitir a nossa reencarnação. Eu estou repetindo o que eu disse para nós colocarmos em nossas mentes e corações. A Terra o mundo é uma beleza, o planeta é lindo, mas a humanidade ainda não alcançou essa beleza. Mas uma pandemia hoje, uma pandemia amanhã, e assim viemos. Teve a peste negra, teve a gripe espanhola, que devassou várias pandemias já existiram. Nós não aprendemos. E aos poucos, agora com esta pandemia, temos que refletir, meu Deus. Temos que fazer uma reflexão, o que nós estamos fazendo conosco, com a maneira de viver, com esse egoísmo danado, com esse orgulho, com vaidades. Está na hora de varrermos isso da nossa mente e começarmos a pensar seriamente o porquê que viemos à Terra. Melhorar a nossa alma, dar leveza ao nosso espírito para viajarmos melhor em direção à pátria espiritual. Meus amigos, meus irmãos amados, minhas irmãs, pensemos seriamente, pensemos, meditemos, reflitamos sobre o que está acontecendo. Não, o que esse vírus quer dizer? Ele veio dizer que nós somos imensamente frágeis, como eu já disse, estou repetindo.
que nós temos que compreender que a vida é um sopro, que pouco tempo se fica aqui na Terra, e esse tempo deve ser aproveitado em limpeza da nossa alma, melhorar a nossa alma, para quando partirmos melhor, partirmos não chorando, mas com alegria imensa que estamos voltando para a nossa pátria, a pátria espiritual. Porque aqui é só passagem. A verdadeira pátria do Espírito está lá. Que nós possamos pensar positivamente. Ao pedir ao Cristo, saibamos pedir e o que pedir. É muito melhor agradecer do que pedir, porque Ele sabe de tudo o que nós necessitamos. Meus irmãos, eu agradeço esse momento sublime em conversar com vocês. Principalmente, eu me emociono muito ao falar em Jesus, porque Jesus é esse sol divino que nos ama imensamente. Vamos retribuir esse amor com a nossa paciência, com a nossa resignação, com a nossa paz, com a nossa harmonia, e vamos cada vez mais nos melhorando, nos instruindo, abrindo a nossa mente para o verdadeiro amor, e o nosso coração seja, hoje e sempre, do Cristo amado. Muito obrigado, meus irmãos, que Deus nos abençoe, que assim seja. E assim, meus queridos irmãos e irmãs, devidamente harmonizado pela página doutrinária que o nosso irmão trouxe com tanto amor, com tanto carinho, nós vamos dar sequência ao estudo do Livro dos Espíritos e nós estamos no quarto capítulo, onde nos fala da pluralidade das existências. Lembrando o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, onde o Cristo nos adverte: há muitas moradas na casa do Pai. Está lá no Evangelho de João, capítulo 14, versículo de 1 a 3. Mas neste capítulo, meus queridos irmãos e irmãs, nós estudamos a lei da reencarnação, a justiça da reencarnação, a encarnação em diversos mundos, de acordo com a elevação espiritual de cada ser, a transmigração progressiva, a sorte das crianças depois da morte, sexo nos espíritos, parentesco e filiação. E hoje nós vamos estudar as presenças físicas e morais, parecências físicas e morais, melhor dizendo. E na semana que vem concluímos este capítulo com as ideias inatas. Na pergunta, este estudo da presença física e morais vai da pergunta 207 a 217. Hoje nós vamos estudar da 215 a 217, que é concluindo as parecências físicas. Na pergunta 214, a nossa irmã que expôs ao estudo, ela fez a seguinte pergunta, Kardec fez aos espíritos superiores: que se deve pensar dessas histórias de crianças que lutam no seio materno? E os espíritos superiores responderam a Allan Kardec: lendas para justificarem o inveterado era do ódio que existe entre as pessoas, que se devotam umas às outras e se fazem sentir antes do nascimento delas. Em geral, não levais muito a sério contas as imagens poéticas. O que os espíritos superiores estão nos dizendo? Que nós temos uma pobreza de língua, que a nossa gramática
não tem o alcance dos espíritos superiores para explicar as diversas qualidades e diversas posições que nós nos encontramos. Então, supõe que duas crianças, dois espíritos reencarnando no mesmo seio materno, que eles lutem entre si. Evidente que é uma lenda. Se a previdência divina permitiu que os viessem junto, é porque ali já estava o início da reconciliação e do perdão, que é a finalidade da nossa vida física. Aprender, perdoar e aprender a amar. Na pergunta 215, Kardec perguntou aos espíritos superiores o que dá origem ao caráter distintivo que se nota em cada povo, em cada povoado. Cada um tem suas características. No Brasil, temos um país muito vasto, então temos vários tipos de povo, vários tipos de costumes, de raças, enfim, tradições, cultura. Tudo isso define a categoria dos espíritos e a aproximação deles de uns para com os outros. Mas vamos ver a resposta dos espíritos superiores dado a Allan Kardec. O que dá origem ao caráter distintivo que se nota em cada povo? Também os espíritos se agrupam em família, formando-se pela analogia dos seus pendores, mais ou menos puro conforme a elevação que tem alcançado. Na medida que nós vamos progredindo materialmente, nem tanto, mas espiritualmente e moralmente, nós vamos nos agrupando em espírito, até formarmos esta grande família que nós chamamos humanidade. Esse é o objetivo das nossas várias e várias reencarnações, como falou o nosso irmão Santos, de limpeza. Cada vez que nós reencarnamos, nós limpamos parte das impurezas do nosso espírito. Nos desfazemos dos excessos que nos impedem de adentrar a porta estreita, onde vamos todos nós migrar numa única família universal, ou melhor, espiritual. E prossegue eles dizendo: pois bem, um povo é uma grande família formada por uma reunião de espíritos simpáticos de ideias afins. Na tendência que apresentam os membros dessa família para se unirem e que esta a origem, a semelhança que existindo entre os indivíduos constitui o caráter definitivo de cada povo. Nós podemos perceber, meus queridos irmãos e irmãs, um exemplo na nossa cidade de Criciúma. A tendência das pessoas, eles se agrupam em diversos bairros. Na medida que nós vamos prosperando, tanto material, social e economicamente, nós vamos nos projetando, vamos nos melhorando, vamos nos acerçando as coisas mais elevadas. Não materialmente, mas espiritualmente falando. E aí conclui dizendo assim: julga que os espíritos bons e humanitários procurem para nele encarnar um povo rude e grosseiro? Evidente que não. Evidente que, na medida que nós vamos melhorando, nós vamos nos atraindo uns aos outros. E assim sucessivamente. Podemos também
residir em lugares que não correspondem à nossa elevação moral, como prova para auxiliar e ser auxiliado. Alguma lição que deixamos a desejar, nós voltamos lá para aprender. Não voltamos na moralidade, mas na oportunidade de aprender a lição que deixamos a desejar. Na pergunta 216, Kardec perguntou aos espíritos superiores: em suas novas existências, conservará o espírito traço do caráter moral da sua existência anteriores? E eles responderam: isso pode dar-se, mas melhorando-se, ele muda. Essa é a tendência, melhorarmos e mudarmos, mas mudarmos sempre para melhor. Esta mudança não é na posição social em que nós nos encontramos, meus irmãos. É na posição moral. Nós podemos mudar moralmente e continuar nesta encarnação na mesma posição em que nós nos encontramos socialmente. É bom que a gente deixe bem claro. A posição social influi na nossa elevação moral? Sim. Influi e às vezes até nos auxilia. Mas não é tudo. O alicerce da nossa elevação moral está na prática dos ensinamentos de Deus trazido a nós por Jesus. Esse é a meta que deveremos nos aproximar. Então, em suas novas existências, conservará o espírito traços do caráter moral de suas existências exteriores? Responderam os espíritos superiores: isso pode dar-se, mas melhorando-se, ele muda. Pode também acontecer que a sua posição social venha a ser outra. Pode ser que ele de senhor passe a ser mendigo, escravo. De escravo passe a ser senhor na sua nova posição. Se de senhor passa a ser escravo, inteiramente diversos serão os seus gostos e dificilmente o reconhecereis. Nessa parte, nós somos sempre amparados pela lei do esquecimento. A lei do esquecimento nos ampara para que nós não nos dê a conhecer na nova existência do nosso ser. Porque nós podemos nos constranger pelo que nós fomos anteriormente ou por o que nós estamos sendo no momento atual. A lei do esquecimento sempre nos ampara. Muitas vezes nós podemos estar numa posição em que nós não lembramos, mas de inimigo. Por exemplo, o meu inimigo, o meu adversário, vestido no corpo carnal do meu filho. Eu vou aprender a amar o meu filho sanguíneo e, com isso, vou neutralizar o ódio que eu sentia pelo meu adversário, E assim nós vamos avançando na elevação moral do nosso ser, e quando nós nos der a conhecer, aquela ofensa dada à nossa elevação moral não vai significar nada, não vai nos atrapalhar mais. Aí prossegue a resposta dos espíritos superiores. Sendo os espíritos sempre o mesmo nas diversas encarnações, pode existir certa analogia entre as suas manifestações, se bem que modificado pelos hábitos da posição em que ocupam, até que um aperfeiçoamento notável lhe haja mudado completamente o caráter, porquanto orgulhoso e mau pode tornar-se humilde e bondoso.
desde que ele se arrependa. Vocês vejam, meus irmãos e irmãs, que o arrependimento e o reconhecimento das nossas falhas, dos nossos erros, das nossas imperfeições, o reconhecimento e o arrependimento nos fortalece, nos dá a capacidade de ultrapassarmos os obstáculos. Mas é preciso que nós tenhamos a convicção de que esse reconhecimento e esse arrependimento é verdadeiro e sincero. Não pode ser de lábios. Na pergunta 217, Kardec perguntou aos espíritos superiores. Minha garganta está um pouquinho seca. Kardec perguntou na pergunta 217: é do caráter físico das suas existências pretéritas? Conserva o espírito traço nas suas existências posteriores? E eles responderam: o novo corpo que ele toma nenhuma relação tem com o que foi anteriormente destruído. Isto é, o corpo que eu estou usando hoje nada tem a ver com o corpo da minha vida, do meu momento de vida anterior, da minha reencarnação pretérita. Não tem nada a ver. Eu posso estar numa família completamente adversa, ou de um outro tipo sanguíneo, de um outro sobrenome, de uma outra formação. Então, o novo corpo não influi nas relações do corpo anterior. Entretanto, o espírito se reflete no corpo. Sem dúvida que este é unicamente matéria. A matéria é que dá a manifestação do espírito. Porque ainda nós somos muito arregados ao orgulho e egoísmo e não temos a visão espiritual. Se nós tivéssemos a nossa elevação moral adequada à nossa visão moral, nós não precisaria do corpo para nos manifestar. Mas como nós ainda somos carregados de defeito e de viciações, de coisas materiais, de sentimentos ou contrários ao do bem e da caridade, do amor, nós precisamos o corpo para nos manifestar. E prossegue ele dizendo: sobretudo, o rosto, pelo qual é verdadeiro dizer que seus olhos são o espelho da alma. Isto é, o semblante do indivíduo lhe reflete no modo particular da alma. A gente percebe, meus irmãos e irmãs, assim, não é tão comum as pessoas perceberem, mas a gente percebe, se a gente observar o olhar das pessoas, ela transmite alguma coisa conforme sua índole, conforme a natureza, a posição que se encontra no seu espírito. Manifesta-se no seu olhar. Através do olhar, nós podemos transmitir várias mensagens. Quantas mensagens Cristo, ao contemplar a plateia, ele transmitia? Seus discípulos, seus apóstolos, só no lhe olhar, sua fisionomia, já sabiam qual era a mensagem que o Cristo estava transmitindo. Isso acontece com os nossos pais, quando nós olhamos para eles. Antigamente, meu pai, por exemplo, olhava para nós já sabia. Se o olhar era a nosso favor ou nosso desfavor na nossa vida. Né? Então, nós conhecíamos nosso pai, nossa mãe, nossos irmãos, assim, a maneira deles nos olhar. Então, os olhos refletem a alma.
Assim que uma pessoa excessivamente feia, quando nela habita um espírito bom, criterioso, humanitário, tem qualquer coisa que agrada, ao passo que um rosto belíssimo pode ter uma antipatia. Às vezes, uma pessoa que não é tão bela, formosa, pode ter um olhar bondoso, uma forma que nos cativa, que nos impressiona, que nos atrai, que nos transmite alguma coisa boa. Isso é quase comum entre nós. E prossegue dizendo assim: poderia supor que somente corpos bem moldados servem de envoltório aos perfeitos espíritos? Evidente que não, meus irmãos, porque o corpo material é apenas o vestimento do espírito. A beleza do espírito está no amor que ele promana do seu coração, da sua alma, da sua essência. E aí diz assim: quantos certos é que todos os dias deparamos com homens de bem sobre um exterior deforme, um corpo deforme. É normal. Podemos ter o exemplo de Chico Xavier. Ele não tinha problema na vista, não tinha problema de saúde, mas nada impediu que ele praticasse o bem e a caridade e que vivesse seus 93 anos trabalhando em benefício da humanidade. E prossegue a resposta dos espíritos superiores. Sem que haja pronunciada a presença, a semelhança dos gostos e das inclinações, pode, portanto, dar lugar ao que se chama um ar de família. Os espíritos vai se agrupando e vai formando nos povoados, nos bairros, aquele ar de família. Por exemplo, a gente chega numa determinada região, num lugarejo onde mora vários parentes, vários amigos, quase todos os sistemas, a forma de vida é quase parecida uns com os outros. É essa parecência que dá um ar de família. Todavia, na qualidade dos espíritos, frequentemente modifica os órgãos que lhes servem para a sua manifestação. Nós sabemos, meus irmãos e irmãs, que tudo está num planejamento divino. Por exemplo, assim, na minha próxima encarnação, o que é que eu vou precisar no meu corpo físico para me exteriorizar as minhas virtudes? Conforme a necessidade do meu espírito para manifestar as minhas virtudes, é a qualidade dos órgãos que eu vou trabalhar com a providência divina para que o meu corpo seja moldado daquela forma. Embora quem conceba o corpo é os nossos pais, mas tudo numa engenharia divina. Um mecanismo divino, de um planejamento reencarnatório. Não pense, meus irmãos e irmãs, que a criatura humana é criada e jogada ao léu. Não. Tem um planejamento, tem uma engenharia divina trabalhando momentaneamente pelo nosso embelezamento, não físico, mas moral. De elevação do nosso ser. E na medida que o nosso espírito vai evoluindo, o nosso corpo vai acompanhando a sua evolução na beleza. Aí sim, até influenciando fisicamente. Tudo isto, meus queridos irmãos e irmãs, é para que nós compreenda a verdadeira razão da vida no planeta Terra. Precisamos compreender esses ensinamentos para aproveitarmos melhor esses momentos, até mesmo de dificuldade que estamos passando.
É preciso que nós tenhamos a convicção, a fé nos ensinamentos de Deus trazido a nós por Jesus, para que nós supere essas dificuldades. Nosso irmão Santo falou também há pouco que o que nós pedimos a Deus? O que deveremos pedir a Deus? Pedir que nos livre desse vírus? Sim, através da ciência pode acontecer. Mas nós temos que pedir discernimento, conhecimento das razões divinas da criatura que somos, o que deveremos mudar, o que esse vírus está dizendo para nós mudar no nosso interior. Temos tomando como castigo? Se nós não quisermos mudar, tomamos como castigo. Mas se nós quisermos mudar, tomamos como lição. O que ele está nos dizendo? Seja bondoso, seja compreensivo, seja tolerante, aceita teu irmão, estende a mão sempre quando puder para auxiliá-lo. Não te resuma numa ilha. Tu és um ser coletivo para prosperar na espiritualidade. Busca a manifestar através das suas virtudes os dotes sublimes que Deus nos consagrou, que Deus nos deu para beneficiar os nossos semelhantes. Mata o orgulho, que é o teu inimigo que está dentro de nós mesmos. Faça sobrepor o amor verdadeiro pelo teu ser, pelo teu semelhante. Goza da tua vida com cautela, com prudência. Não te joga as coisas fúteis do mundo, querendo abraçar tudo, querendo ficar dono de tudo. Quando tem um ameace de falta de mantimento, corre no mercado, compra tudo e bota num carro para levar para casa. Não é desta forma, meus irmãos. Somos solidários, somos compreensivos, conforme Jesus nos orientou, nos ensinou. E para encerrar, concluiu o Espírito de Verdade nesta pergunta que Kardec fez a ele: o caráter físico da existência pretérita conserva o espírito, o traço da sua existência posterior? Evidente que, na medida que o nosso espírito vai progredindo, nós vamos melhorando os traços fisionômicos e até mesmo fisiológicos do nosso ser. É preciso que nós compreendamos este processo evolutivo para que melhor nos beneficie. E com isto concluímos o nosso estudo de hoje, meus queridos irmãos e irmãs. E o nosso tempo já se faz, e eu quero pedir permissão, antes de encerrarmos, para mim dirigir-me ao Criador, o nosso Pai Criador, através dos seus emissários divinos, me externar a minha gratidão pelo ano 2020. Você, 2020, finda, levando contigo os desapontamentos das pessoas que não te compreenderam. Mas deixa-nos a lição daqueles que te compreenderam e aqueles que deixaram de te compreender, que terão de continuar estudando e meditando, até chegar à conclusão de que é dando que nós recebemos, é perdoando que nós somos perdoados, e é valorizando as coisas espirituais que nós voltaremos à verdadeira pátria, a pátria espiritual, muito melhor do que quando de lá nós viemos. Que assim seja, meus irmãos e irmãs. Nós vamos orar
e pedir o amparo divino. Os nossos irmãos médiuns já se encontram em seus lares em oração e nós vamos rogar um passe à distância, um passe virtual a todos os nossos irmãos e irmãs que nos assistem neste momento. Senhor Deus, nosso Pai, através dos seus emissários divinos, traz-nos o equilíbrio das nossas emoções, da nossa saúde física, moral e espiritual. Dá-nos a saúde física para que o nosso corpo permita que o nosso espírito continue a trabalhar na tua mesa divina. Mas não deixa-nos faltar o trabalho, Senhor. Repõe as nossas energias e nos dá a tua paz. Que assim seja. Vamos agradecer e encerrar as atividades da quinta-feira à tarde no nosso Centro Espírita Seara de Jesus, nesse trabalho fazendo diretamente dos nossos lares, tanto quanto eu e o nosso irmão Santo. Vamos orar e agradecer. Pai nosso que estais em toda parte do universo, santificado seja o vosso santo e puríssimo nome. Venha a nós o vosso reino, que o reino do bem nós chegue e a vossa vontade seja sempre feita, nos céus, na terra e em todos os mundos habitados. Deus, nosso Pai, nos dá hoje o pão do corpo e o da alma, o sublime sentimento de amor e perdão, para nos amar e perdoar os nossos irmãos equivocados que tentam nos prejudicar. Mas não deixa, Pai, que nós, vossos filhos, sucumbimos às tentações da matéria e nem dos maus espíritos. Envia sobre cada um de nós um anjo de guarda, um espírito amigo que nos conduza pela estrada do bem, defendendo-nos da prática de todo e qualquer mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória. Em teu nome, Pai amantíssimo, em nome de Jesus, o nosso divino e amado Mestre, guia e modelo da humanidade. Em nome de Oswaldo Melo, mentor espiritual da nossa Seara, a casa bendita que nos abriga e que nos dá a oportunidade de trabalhar na tua mesa divina. Nós agradecemos e encerramos as atividades da tarde de hoje no nosso Centro Espírita Seara de Jesus. Que a paz de Jesus permaneça conosco, hoje e sempre.